assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina que você está planejando um fim de semana tranquilo, daquele jeito simples. Levar os filhos para uma casa isolada no interior, resolver umas coisas de família, respirar um ar diferente e voltar para a rotina. Nada muito elaborado. Só que, do nada, tudo vira de cabeça para baixo e você se encontra no meio de uma situação tão absurda que nem parece real. É mais ou menos assim que começa a história de Invasão. E o legal é que o filme não perde tempo. Já joga você direto na tensão, sem avolar, sem ficar filosofando, sem historinha longa demais. Ele já abre a porta, puxa você pelo braço e fala: vem ver o caos. A protagonista é a Shawn, interpretada pela Gabrielle Union, que aqui tá no modo mãe leoa nível máximo. Ela é daquelas mulheres que você olha e já vê uma força absurda, mesmo quando ela tá só tentando manter a calma. A história começa com ela indo até a antiga casa do pai, que acabou de morrer. E aí tem aquele clima meio desconfortável, sabe? Casa afastada, um monte de coisas para resolver, lembranças, documentos. Mas ela não vai sozinha. Leva os 2 filhos. É aquele tipo de passeio que parece chato, mas tranquilo. Só parece. O que ninguém imagina é que a casa está sendo observada. Já tem gente lá dentro, bandidos. 4 caras que estão planejando algo bem específico. Eles querem abrir um cofre que está escondido lá e pegar o dinheiro que o pai dela guardava. Eles são organizados, frios, preparados, e na cabeça deles seria o crime perfeito. A casa é cheia de tecnologia, câmeras, sensores, travas automáticas, segurança que parece de banco. Do lado de dentro é tipo uma fortaleza. E, por ironia, isso vira o maior problema da Shawn. Quando eles percebem que ela chegou com as crianças, o plano muda. Eles sequestram os filhos dentro da casa e deixam ela do lado de fora. A mãe fica presa lá fora, sem acesso, sem ferramentas, sem nada. Só que os caras cometem o maior erro possível. Subestimam uma mãe desesperada. Eles acham que ela vai se assustar, fugir, ligar para a polícia e esperar. Mas a Shawn não é esse tipo de pessoa. Ela entra no modo sobrevivência, modo eu faço o que for preciso. E o filme inteiro vira uma corrida contra o tempo, com ela tentando entrar na casa enquanto os bandidos tentam manter o controle lá dentro. Não é os bandidos estão tentando entrar. É a mãe que está do lado de fora tentando invadir para salvar os filhos. E ela usa tudo: estratégia, instinto, coragem e até aquele improviso nervoso que só aparece quando a pessoa está no limite. O filme mostra bem a diferença entre alguém motivado pelo crime e alguém motivado pelo amor. Os bandidos podem estar armados, podem ser mais fortes fisicamente, mas eles não têm a mesma intensidade que ela. Eles querem dinheiro. Ela quer os filhos vivos. E enquanto tudo isso acontece, o filme não perde tempo. É ação atrás de ação, perseguição, emboscada, susto, troca de golpes, ameaças, janelas quebrando, luz apagando, gritos abafados, tudo naquele ritmo que te prende, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? A cada minuto a situação muda de lado. Uma hora os bandidos acham que estão no controle, outra hora ela vira o jogo, outra hora tudo parece perdido, e assim vai. Uma das coisas mais legais é que a Shawn não é mostrada como uma super-heroína. Ela é uma mulher comum, mas determinada. Ela sente medo, ela treme, ela erra, mas ela continua. E isso deixa tudo mais real, mais próximo, mais tenso. Você se pega torcendo por ela com força, porque dá pra sentir que qualquer descuido pode custar caro. Já os vilões são aquele tipo de criminoso que não hesita. São frios, calculistas e não estão nem aí pro sofrimento das crianças. Isso só aumenta a urgência. A história começa de um jeito bem calmo, quase enganando a gente. A Shawn tá dirigindo com os filhos, Jasmine e Glover, para a casa do pai dela. E já dá para sentir aquele clima meio esquisito, porque não é uma viagem divertida, é uma obrigação pesada. O pai dela morreu e ela precisa resolver tudo o que ficou para trás. E você percebe que ela tem uma relação complicada com ele, porque não parece que ela tá voltando para uma casa que nunca foi realmente lar. É mais como se estivesse indo para uma casa que nunca foi realmente lar. Quando eles chegam lá, a casa parece uma fortaleza moderna, cheia de vidro, portas reforçadas, sensores, câmeras, tudo automatizado. Só que mesmo com toda essa tecnologia, a vibe é estranha. É aquela mansão isolada, silenciosa, grande demais,
parece bonita, mas também meio ameaçadora. A Shawn tenta manter uma energia leve para os filhos, tipo, gente, é só para um dia, mas dá para ver que ela mesma quer sair dali o mais rápido possível. Eles começam a explorar a casa, olhar as coisas do avô, ver os sistemas de segurança que ele instalou, que são literalmente de nível bancário, e tenta organizar um pouco a bagunça. Até aí, tudo normal, mas o filme já vai jogando pequenas pistas de que tem alguma coisa errada, tipo uma porta que não abre, um cofre escondido no escritório e, principalmente, aquela sensação de que tem alguém olhando. E tem mesmo. Enquanto a família está pela casa, os bandidos já estão ali, só esperando o momento certo. Eles aparecem do nada, tipo sombras dentro do lugar, e começam a observar tudo, silenciosamente. Eles sabem quem a Shawn é, sabem quem são os filhos e sabem exatamente o que querem. O dinheiro que está trancado no cofre do pai dela. E esse detalhe muda tudo, porque os caras não estão agindo no improviso. Eles planejaram, estudaram e se prepararam. Quando a Shawn sai um pouco da casa, tipo para atender a um telefonema ou checar algo lá fora, é aí que a coisa explode. Ela percebe uma pista estranha. Acho que um telefone jogado no chão, ou um som que não devia estar ali. E quando volta correndo para casa, a porta principal, que era toda automática, trava na cara dela. E aí vem aquele pânico. Os filhos ficaram lá dentro. E alguém trancou eles. É o tipo de cena que dá um choque. A Shawn tenta abrir a porta, tenta chamar as crianças, apertar os comandos da segurança. Nada funciona. Ela percebe ali muito rápido que alguém invadiu a casa e que agora ela está do lado de fora, enquanto os filhos ficaram presos com criminosos. Os bandidos aparecem, 4 homens, cada um com um jeito diferente. Tem o líder, Ed, que é frio, calculado, manipulador. Tem o tipo agressivo, o tipo nervoso e o tipo silencioso, aquele que você olha e pensa, esse é perigoso demais para falar pouco. Eles não querem machucar as crianças, pelo menos não a princípio, mas deixam claro que, se necessário, vão fazer o que tiver que ser feito. E a Shawn entra imediatamente no modo mãe-leoa. Ela não grita, não entra em desespero total. Ela fica tensa, respira rápido, mas pensa. Ela tenta negociar, tenta ver se eles querem algo específico, tenta entender o plano deles. Os caras tentam intimidar, tentam empurrar ela para longe, mas ela não sai dali. Ela fica escondida entre as árvores, nos cantos da casa, analisando tudo. É aquele instinto de sobrevivência ativando. A partir desse momento, o filme vira uma batalha silenciosa. Eles lá dentro, confiando na tecnologia da casa, ela lá fora, sem nada, além da própria coragem. Ela tenta encontrar brechas, uma janela destravada, um sensor mal posicionado, um fio exposto, qualquer coisa que dê uma abertura. E ela começa a testar os limites da casa, como se estivesse estudando uma jaula onde os filhos estão presos. E o mais incrível é que ela não hesita. Na primeira oportunidade que ela encontra, ela parte para ação. Nem pensa 2 vezes. Não é heroísmo, é desespero puro transformado em força. Ela sabe que se esperar, algo ruim vai acontecer com os filhos. E isso é o que dispara todo o resto da história. Uma mulher comum, sem armas, sem treinamento, enfrentando homens preparados, porque o amor dela é maior do que o risco. A partir daí, cada movimento vira uma disputa, cada barulho vira ameaça, cada minuto conta. Os vilões são perigosos, mas a Shawn é imprevisível. E é justamente essa mistura que faz tudo explodir na parte seguinte. Depois do choque inicial, a Shawn percebe rapidinho que não adianta só ficar esperando os bandidos cometerem um erro. Ela mesma tem que provocar esse erro. É um daqueles momentos em que a pessoa está com medo, mas o medo vira gasolina. Ela fica ali rondando a casa, calculando tudo, tentando entender o ponto fraco daquele sistema de segurança absurdo que o pai dela montou. E a cada minuto que passa, os bandidos vão ficando mais irritados, porque eles também não esperavam que a mãe do lado de fora fosse causar tanto problema. Dentro da casa, o clima entre os criminosos começa a ficar tenso. O Ed, que é o líder, tenta manter aquele ar de controle, tipo, tá tudo comandado, mas já dá pra ver que ele tá começando a ficar impaciente. E impaciência em vilão nunca é bom. As crianças estão presas num quarto e dá pra ver que eles estão morrendo de medo,
mas mesmo assim tentam ajudar do jeito deles, principalmente a Jasmine, que presta atenção em tudo que os bandidos fazem. Do lado de fora, a Shawn encontra sua primeira brecha, um ponto do sistema de segurança com o fio exposto. Não é muita coisa, mas ela sabe que pode usar aquilo para cortar energia ou bagunçar algum sensor. Ela tenta mexer, mas um dos bandidos sai da casa para verificar o perímetro. E aí fica naquele clima de gato e rato, mas um gato armado contra uma mãe determinada que não tem nada além da coragem. Ela se esconde entre as árvores, rochas, carros, e no momento certo, ela parte para ação. E aí é que os bandidos descobrem que subestimaram a pessoa errada. A Shawn ataca com força, com precisão, como alguém que sabe que não tem segunda chance. E mesmo sem ser lutadora, ela usa o ambiente, o susto, a raiva e consegue derrubar o primeiro deles. Não mata, não vira heroína de filme de ação, mas neutraliza, o suficiente para pegar alguma vantagem. Imagina que você está planejando um fim de semana tranquilo, daquele jeito simples. Levar os filhos para uma casa isolada no interior, resolver umas coisas de família, respirar um ar diferente e voltar para a rotina. Nada muito elaborado. Só que, do nada, tudo vira de cabeça para baixo e você se encontra no meio de uma situação tão absurda que nem parece real. É mais ou menos assim que começa a história de Invasão. E o legal é que o filme não perde tempo. Já joga você direto na tensão, sem avolar, sem ficar filosofando, sem historinha longa demais. Ele já abre a porta, puxa você pelo braço e fala: vem ver o caos. A protagonista é a Shawn, interpretada pela Gabrielle Union, que aqui tá no modo mãe leoa nível máximo. Ela é daquelas mulheres que você olha e já vê uma força absurda, mesmo quando ela tá só tentando manter a calma. A história começa com ela indo até a antiga casa do pai, que acabou de morrer. E aí tem aquele clima meio desconfortável, sabe? Casa afastada, um monte de coisas para resolver, lembranças, documentos. Mas ela não vai sozinha. Leva os 2 filhos. É aquele tipo de passeio que parece chato, mas tranquilo. Só parece. O que ninguém imagina é que a casa está sendo observada. Já tem gente lá dentro, bandidos. 4 caras que estão planejando algo bem específico. Eles querem abrir um cofre que está escondido lá e pegar o dinheiro que o pai dela guardava. Eles são organizados, frios, preparados, e na cabeça deles seria o crime perfeito. A casa é cheia de tecnologia, câmeras, sensores, travas automáticas, segurança que parece de banco. Do lado de dentro é tipo uma fortaleza. E, por ironia, isso vira o maior problema da Shawn. Quando eles percebem que ela chegou com as crianças, o plano muda. Eles sequestram os filhos dentro da casa e deixam ela do lado de fora. A mãe fica presa lá fora, sem acesso, sem ferramentas, sem nada. Só que os caras cometem o maior erro possível. Subestimam uma mãe desesperada. Eles acham que ela vai se assustar, fugir, ligar para a polícia e esperar. Mas a Shawn não é esse tipo de pessoa. Ela entra no modo sobrevivência, modo eu faço o que for preciso. E o filme inteiro vira uma corrida contra o tempo, com ela tentando entrar na casa enquanto os bandidos tentam manter o controle lá dentro. Não é os bandidos estão tentando entrar. É a mãe que está do lado de fora tentando invadir para salvar os filhos. E ela usa tudo: estratégia, instinto, coragem e até aquele improviso nervoso que só aparece quando a pessoa está no limite. O filme mostra bem a diferença entre alguém motivado pelo crime e alguém motivado pelo amor. Os bandidos podem estar armados, podem ser mais fortes fisicamente, mas eles não têm a mesma intensidade que ela. Eles querem dinheiro. Ela quer os filhos vivos. E enquanto tudo isso acontece, o filme não perde tempo. É ação atrás de ação, perseguição, emboscada, susto, troca de golpes, ameaças, janelas quebrando, luz apagando, gritos abafados, tudo naquele ritmo que te prende, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? A cada minuto a situação muda de lado. Uma hora os bandidos acham que estão no controle, outra hora ela vira o jogo, outra hora tudo parece perdido, e assim vai. Uma das coisas mais legais é que a Shawn não é mostrada como uma super-heroína. Ela é uma mulher comum, mas determinada. Ela sente medo, ela treme, ela erra, mas ela continua. E isso deixa tudo mais real, mais próximo, mais tenso. Você se pega torcendo por ela com força, porque dá pra sentir que qualquer descuido pode custar caro. Já os vilões são aquele tipo de criminoso que não hesita. São frios, calculistas e não estão nem aí pro sofrimento das crianças. Isso só aumenta a urgência.
A história começa de um jeito bem calmo, quase enganando a gente. A Shawn tá dirigindo com os filhos, Jasmine e Glover, pra casa do pai dela. E já dá pra sentir aquele clima meio esquisito, porque não é uma viagem divertida, é uma obrigação pesada. O pai dela morreu e ela precisa resolver tudo o que ficou pra trás. E você percebe que ela tem uma relação complicada com ele, porque não parece que ela tá voltando pra uma casa que nunca foi realmente lar. É mais como se estivesse indo pra uma casa que nunca foi realmente lar. Quando eles chegam lá, a casa parece uma fortaleza moderna, cheia de vidro, portas reforçadas, sensores, câmeras, tudo automatizado. Só que mesmo com toda essa tecnologia, a vibe é estranha. É aquela mansão isolada, silenciosa, grande demais, parece bonita, mas também meio ameaçadora. A Shawn tenta manter uma energia leve para os filhos, tipo, gente, é só para um dia, mas dá para ver que ela mesma quer sair dali o mais rápido possível. Eles começam a explorar a casa, olhar as coisas do avô, ver os sistemas de segurança que ele instalou, que são literalmente de nível bancário, e tenta organizar um pouco a bagunça. Até aí, tudo normal. Mas o filme já vai jogando pequenas pistas de que tem alguma coisa errada. Tipo uma porta que não abre, um cofre escondido no escritório e, principalmente, aquela sensação de que tem alguém olhando. E tem mesmo. Enquanto a família está pela casa, os bandidos já estão ali, só esperando o momento certo. Eles aparecem do nada, tipo sombras dentro do lugar, e começam a observar tudo, silenciosamente. Eles sabem quem a Shawn é, sabem quem são os filhos, e sabem exatamente o que querem, o dinheiro que está trancado no cofre do pai dela. Esse detalhe muda tudo, porque os caras não estão agindo no improviso. Eles planejaram, estudaram e se prepararam. Quando a Shawn sai um pouco da casa, tipo para atender a um telefonema ou checar algo lá fora, é aí que a coisa explode. Ela percebe uma pista estranha. Acho que um telefone jogado no chão, ou um som que não devia estar ali. E quando volta correndo para casa, a porta principal, que era toda automática, trava na cara dela. E aí vem aquele pânico. Os filhos ficaram lá dentro. E alguém trancou eles. É o tipo de cena que dá um choque. A Shawn tenta abrir a porta, tenta chamar as crianças, apertar os comandos da segurança. Nada funciona. Ela percebe ali muito rápido que alguém invadiu a casa e que agora ela está do lado de fora, enquanto os filhos ficaram presos com criminosos. Os bandidos aparecem, 4 homens, cada um com um jeito diferente. Tem o líder, Ed, que é frio, calculado, manipulador. Tem o tipo agressivo, o tipo nervoso e o tipo silencioso, aquele que você olha e pensa, esse é perigoso demais para falar pouco. Eles não querem machucar as crianças, pelo menos não a princípio, mas deixam claro que, se necessário, vão fazer o que tiver que ser feito. E a Shawn entra imediatamente no modo mãe-leoa. Ela não grita, não entra em desespero total, ela fica tensa, respira rápido, mas pensa. Ela tenta negociar, tenta ver se eles querem algo específico, tenta entender o plano deles. Os caras tentam intimidar, tentam empurrar ela para longe, mas ela não sai dali. Ela fica escondida entre as árvores, nos cantos da casa, analisando tudo. É aquele instinto de sobrevivência ativando. A partir desse momento, o filme vira uma batalha silenciosa. Eles lá dentro, confiando na tecnologia da casa, ela lá fora, sem nada, além da própria coragem. Ela tenta encontrar brechas, uma janela destravada, um sensor mal posicionado, um fio exposto, qualquer coisa que dê uma abertura. E ela começa a testar os limites da casa, como se estivesse estudando uma jaula onde os filhos estão presos. E o mais incrível é que ela não hesita. Na primeira oportunidade que ela encontra, ela parte para ação. Nem pensa 2 vezes. Não é heroísmo, é desespero puro transformado em força. Ela sabe que se esperar, algo ruim vai acontecer com os filhos. E isso é o que dispara todo o resto da história. Uma mulher comum, sem armas, sem treinamento, enfrentando homens preparados, porque o amor dela é maior do que o risco. A partir daí, cada movimento vira uma disputa. Cada barulho vira ameaça. Cada minuto conta. Os vilões são perigosos, mas a Shawn é imprevisível. E é justamente essa mistura que faz tudo explodir na parte seguinte. Depois do choque inicial,
A Shawn percebe rapidinho que não adianta só ficar esperando os bandidos cometerem um erro. Ela mesma tem que provocar esse erro. É um daqueles momentos em que a pessoa está com medo, mas o medo vira gasolina. Ela fica ali rondando a casa, calculando tudo, tentando entender o ponto fraco daquele sistema de segurança absurdo que o pai dela montou. E a cada minuto que passa, os bandidos vão ficando mais irritados, porque eles também não esperavam que a mãe do lado de fora fosse causar tanto problema. Dentro da casa, o clima entre os criminosos começa a ficar tenso. O Ed, que é o líder, tenta manter aquele ar de controle, tipo, tá tudo comandado, mas já dá pra ver que ele tá começando a ficar impaciente. E impaciência em vilão nunca é bom. As crianças estão presas num quarto e dá pra ver que eles estão morrendo de medo, mas mesmo assim tentam ajudar do jeito deles, principalmente a Jasmine, que presta atenção em tudo que os bandidos fazem. Do lado de fora, a Shawn encontra sua primeira brecha, um ponto do sistema de segurança com o fio exposto. Não é muita coisa, mas ela sabe que pode usar aquilo para cortar energia ou bagunçar algum sensor. Ela tenta mexer, mas um dos bandidos sai da casa para verificar o perímetro. E aí fica naquele clima de gato e rato, mas um gato armado contra uma mãe determinada que não tem nada além da coragem. Ela se esconde entre as árvores, rochas, carros, e no momento certo, ela parte para ação. E aí é que os bandidos descobrem que subestimaram a pessoa errada. A Shawn ataca com força, com precisão, como alguém que sabe que não tem segunda chance. E mesmo sem ser lutadora, ela usa o ambiente, o susto, a raiva e consegue derrubar o primeiro deles. Não mata, não vira heroína de filme de ação, mas neutraliza, o suficiente para pegar alguma vantagem. Imagina que você está planejando um fim de semana tranquilo, daquele jeito simples. Levar os filhos para uma casa isolada no interior, resolver umas coisas de família, respirar um ar diferente e voltar para a rotina. Nada muito elaborado. Só que, do nada, tudo vira de cabeça para baixo e você se encontra no meio de uma situação tão absurda que nem parece real. É mais ou menos assim que começa a história de Invasão. E o legal é que o filme não perde tempo. Já joga você direto na tensão, sem avolar, sem ficar filosofando, sem historinha longa demais. Ele já abre a porta, puxa você pelo braço e fala, vem ver o caos. A protagonista é a Shawn, interpretada pela Gabrielle Union, que aqui tá no modo mãe leoa nível máximo. Ela é daquelas mulheres que você olha e já vê uma força absurda, mesmo quando ela tá só tentando manter a calma. A história começa com ela indo até a antiga casa do pai, que acabou de morrer. E aí tem aquele clima meio desconfortável, sabe? Casa afastada, um monte de coisas para resolver, lembranças, documentos. Mas ela não vai sozinha. Leva os 2 filhos. É aquele tipo de passeio que parece chato, mas tranquilo. Só parece. O que ninguém imagina é que a casa está sendo observada. Já tem gente lá dentro, bandidos. 4 caras que estão planejando algo bem específico. Eles querem abrir um cofre que está escondido lá e pegar o dinheiro que o pai dela guardava. Eles são organizados, frios, preparados, e na cabeça deles seria o crime perfeito. A casa é cheia de tecnologia, câmeras, sensores, travas automáticas, segurança que parece de banco. Do lado de dentro é tipo uma fortaleza. E, por ironia, isso vira o maior problema da Shawn. Quando eles percebem que ela chegou com as crianças, o plano muda. Eles sequestram os filhos dentro da casa e deixam ela do lado de fora. A mãe fica presa lá fora, sem acesso, sem ferramentas, sem nada. Só que os caras cometem o maior erro possível. Subestimam uma mãe desesperada. Eles acham que ela vai se assustar, fugir, ligar para a polícia e esperar. Mas a Shawn não é esse tipo de pessoa. Ela entra no modo sobrevivência, modo eu faço o que for preciso. E o filme inteiro vira uma corrida contra o tempo, com ela tentando entrar na casa enquanto os bandidos tentam manter o controle lá dentro. Não é os bandidos estão tentando entrar. É a mãe que está do lado de fora tentando invadir para salvar os filhos. E ela usa tudo, estratégia, instinto, coragem e até aquele improviso nervoso que só aparece quando a pessoa está no limite. O filme mostra bem a diferença entre alguém motivado pelo crime e alguém motivado pelo amor. Os bandidos podem estar armados, podem ser mais fortes fisicamente, mas eles não têm a mesma intensidade que ela. Eles querem dinheiro. Ela quer os filhos vivos. E enquanto tudo isso acontece, o filme não perde tempo.
É ação atrás de ação, perseguição, emboscada, susto, troca de golpes, ameaças, janelas quebrando, luz apagando, gritos abafados, tudo naquele ritmo que te prende, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? A cada minuto a situação muda de lado. Uma hora os bandidos acham que estão no controle, outra hora ela vira o jogo, outra hora tudo parece perdido, e assim vai. Uma das coisas mais legais é que a Shawn não é mostrada como uma super-heroína. Ela é uma mulher comum, mas determinada. Ela sente medo, ela treme, ela erra, mas ela continua. E isso deixa tudo mais real, mais próximo, mais tenso. Você se pega torcendo por ela com força, porque dá pra sentir que qualquer descuido pode custar caro. Já os vilões são aquele tipo de criminoso que não hesita. São frios, calculistas e não estão nem aí pro sofrimento das crianças. Isso só aumenta a urgência. A história começa de um jeito bem calmo, quase enganando a gente. A Shawn tá dirigindo com os filhos, Jasmine e Glover, pra casa do pai dela. E já dá pra sentir aquele clima meio esquisito, porque não é uma viagem divertida, é uma obrigação pesada. O pai dela morreu e ela precisa resolver tudo o que ficou pra trás. E você percebe que ela tem uma relação complicada com ele, porque não parece que ela tá voltando pra uma casa que nunca foi realmente lar. É mais como se estivesse indo pra uma casa que nunca foi realmente lar. Quando eles chegam lá, a casa parece uma fortaleza moderna, cheia de vidro, portas reforçadas, sensores, câmeras, tudo automatizado. Só que mesmo com toda essa tecnologia, a vibe é estranha. É aquela mansão isolada, silenciosa, grande demais, parece bonita, mas também meio ameaçadora. A Shawn tenta manter uma energia leve para os filhos, tipo, gente, é só para um dia, mas dá para ver que ela mesma quer sair dali o mais rápido possível. Eles começam a explorar a casa, olhar as coisas do avô, ver os sistemas de segurança que ele instalou, que são literalmente de nível bancário. E tenta organizar um pouco a bagunça. Até aí, tudo normal. Mas o filme já vai jogando pequenas pistas de que tem alguma coisa errada. Tipo uma porta que não abre, um cofre escondido no escritório e, principalmente, aquela sensação de que tem alguém olhando. E tem mesmo. Enquanto a família tá pela casa, os bandidos já estão ali, só esperando o momento certo. Eles aparecem do nada, tipo sombras dentro do lugar, e começam a observar tudo, silenciosamente. Eles sabem quem a Shawn é, sabem quem são os filhos, e sabem exatamente o que querem, o dinheiro que está trancado no cofre do pai dela. E esse detalhe muda tudo, porque os caras não estão agindo no improviso. Eles planejaram, estudaram e se prepararam. Quando a Shawn sai um pouco da casa, tipo para atender a um telefonema ou checar algo lá fora, é aí que a coisa explode. Ela percebe uma pista estranha. Acho que um telefone jogado no chão, ou um som que não devia estar ali. E quando volta correndo para casa, a porta principal, que era toda automática, trava na cara dela. E aí vem aquele pânico. Os filhos ficaram lá dentro. E alguém trancou eles. É o tipo de cena que dá um choque. A Shawn tenta abrir a porta, tenta chamar as crianças, apertar os comandos da segurança. Nada funciona. Ela percebe ali muito rápido que alguém invadiu a casa e que agora ela está do lado de fora, enquanto os filhos ficaram presos com criminosos. Os bandidos aparecem, 4 homens, cada um com um jeito diferente. Tem o líder, Ed, que é frio, calculado, manipulador. Tem o tipo agressivo, o tipo nervoso e o tipo silencioso, aquele que você olha e pensa, esse é perigoso demais para falar pouco. Eles não querem machucar as crianças, pelo menos não a princípio, mas deixam claro que, se necessário, vão fazer o que tiver que ser feito. E a Shawn entra imediatamente no modo mãe-leoa. Ela não grita, não entra em desespero total, ela fica tensa, respira rápido, mas pensa. Ela tenta negociar, tenta ver se eles querem algo específico, tenta entender o plano deles. Os caras tentam intimidar, tentam empurrar ela para longe, mas ela não sai dali. Ela fica escondida entre as árvores, nos cantos da casa, analisando tudo. É aquele instinto de sobrevivência ativando. A partir desse momento, o filme vira uma batalha silenciosa. Eles lá dentro, confiando na tecnologia da casa, ela lá fora, sem nada, além da própria coragem. Ela tenta encontrar brechas, uma janela destravada, um sensor mal posicionado, um fio exposto, qualquer coisa que dê uma abertura.
E ela começa a testar os limites da casa, como se estivesse estudando uma jaula onde os filhos estão presos. E o mais incrível é que ela não hesita. Na primeira oportunidade que ela encontra, ela parte para ação. Nem pensa duas vezes. Não é heroísmo, é desespero puro transformado em força. Ela sabe que se esperar, algo ruim vai acontecer com os filhos. E isso é o que dispara todo o resto da história. Uma mulher comum, sem armas, sem treinamento, enfrentando homens preparados, porque o amor dela é maior do que o risco. A partir daí, cada movimento vira uma disputa. Cada barulho vira ameaça. Cada minuto conta. Os vilões são perigosos, mas a Shawn é imprevisível. E é justamente essa mistura que faz tudo explodir na parte seguinte. Depois do choque inicial, a Shawn percebe rapidinho que não adianta só ficar esperando os bandidos cometerem um erro. Ela mesma tem que provocar esse erro. É um daqueles momentos em que a pessoa está com medo, mas o medo vira gasolina. Ela fica ali rondando a casa, calculando tudo, tentando entender o ponto fraco daquele sistema de segurança absurdo que o pai dela montou. E a cada minuto que passa, os bandidos vão ficando mais irritados, porque eles também não esperavam que a mãe do lado de fora fosse causar tanto problema. Dentro da casa, o clima entre os criminosos começa a ficar tenso. O Ed, que é o líder, tenta manter aquele ar de controle, tipo, tá tudo comandado, mas já dá pra ver que ele tá começando a ficar impaciente. E impaciência em vilão nunca é bom. As crianças estão presas num quarto e dá pra ver que eles estão morrendo de medo, mas mesmo assim tentam ajudar do jeito deles, principalmente a Jasmine, que presta atenção em tudo que os bandidos fazem. Do lado de fora, a Shawn encontra sua primeira brecha, um ponto do sistema de segurança com o fio exposto. Não é muita coisa, mas ela sabe que pode usar aquilo para cortar energia ou bagunçar algum sensor. Ela tenta mexer, mas um dos bandidos sai da casa para verificar o perímetro. E aí fica naquele clima de gato e rato, mas um gato armado contra uma mãe determinada que não tem nada além da coragem. Ela se esconde entre as árvores, rochas, carros, e no momento certo, ela parte para ação. E aí é que os bandidos descobrem que subestimaram a pessoa errada. A Shawn ataca com força, com precisão, como alguém que sabe que não tem segunda chance. E mesmo sem ser lutadora, ela usa o ambiente, o susto, a raiva e consegue derrubar o primeiro deles. Não mata, não vira heroína de filme de ação, mas neutraliza, o suficiente para pegar alguma vantagem. Imagina que você está planejando um fim de semana tranquilo, daquele jeito simples. Levar os filhos para uma casa isolada no interior, resolver umas coisas de família, respirar um ar diferente e voltar para a rotina. Nada muito elaborado. Só que, do nada, tudo vira de cabeça para baixo e você se encontra no meio de uma situação tão absurda que nem parece real. É mais ou menos assim que começa a história de Invasão. E o legal é que o filme não perde tempo. Já joga você direto na tensão, sem avolar, sem ficar filosofando, sem historinha longa demais. Ele já abre a porta, puxa você pelo braço e fala, vem ver o caos. A protagonista é a Shawn, interpretada pela Gabrielle Union, que aqui tá no modo mãe leoa nível máximo. Ela é daquelas mulheres que você olha e já vê uma força absurda, mesmo quando ela tá só tentando manter a calma. A história começa com ela indo até a antiga casa do pai, que acabou de morrer. E aí tem aquele clima meio desconfortável, sabe? Casa afastada, um monte de coisas para resolver, lembranças, documentos. Mas ela não vai sozinha. Leva os 2 filhos. É aquele tipo de passeio que parece chato, mas tranquilo. Só parece. O que ninguém imagina é que a casa está sendo observada. Já tem gente lá dentro, bandidos. 4 caras que estão planejando algo bem específico. Eles querem abrir um cofre que está escondido lá e pegar o dinheiro que o pai dela guardava. Eles são organizados, frios, preparados, e na cabeça deles seria o crime perfeito. A casa é cheia de tecnologia, câmeras, sensores, travas automáticas, segurança que parece de banco. Do lado de dentro é tipo uma fortaleza. E, por ironia, isso vira o maior problema da Shawn. Quando eles percebem que ela chegou com as crianças, o plano muda. Eles sequestram os filhos dentro da casa e deixam ela do lado de fora. A mãe fica presa lá fora, sem acesso, sem ferramentas, sem nada. Só que os caras cometem o maior erro possível. Subestimam uma mãe desesperada. Eles acham que ela vai se assustar, fugir, ligar para a polícia e esperar. Mas a Shawn não é esse tipo de pessoa.
ela entra no modo sobrevivência, modo eu faço o que for preciso. E o filme inteiro vira uma corrida contra o tempo, com ela tentando entrar na casa enquanto os bandidos tentam manter o controle lá dentro. Não é os bandidos estão tentando entrar, é a mãe que está do lado de fora tentando invadir para salvar os filhos. E ela usa tudo, estratégia, instinto, coragem e até aquele improviso nervoso que só aparece quando a pessoa está no limite. O filme mostra bem a diferença entre alguém motivado pelo crime e alguém motivado pelo amor. Os bandidos podem estar armados, podem ser mais fortes fisicamente, mas eles não têm a mesma intensidade que ela. Eles querem dinheiro, ela quer os filhos vivos. E enquanto tudo isso acontece, o filme não perde tempo. É ação atrás de ação, perseguição, emboscada, susto, troca de golpes, ameaças, janelas quebrando, luz apagando, gritos abafados, tudo naquele ritmo que te prende, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? A cada minuto a situação muda de lado. Uma hora os bandidos acham que estão no controle, outra hora ela vira o jogo, outra hora tudo parece perdido, e assim vai. Uma das coisas mais legais é que a Shawn não é mostrada como uma super-heroína. Ela é uma mulher comum, mas determinada. Ela sente medo, ela treme, ela erra, mas ela continua. E isso deixa tudo mais real, mais próximo, mais tenso. Você se pega torcendo por ela com força, porque dá pra sentir que qualquer descuido pode custar caro. Já os vilões são aquele tipo de criminoso que não hesita. São frios, calculistas e não estão nem aí pro sofrimento das crianças. Isso só aumenta a urgência. A história começa de um jeito bem calmo, quase enganando a gente. A Shawn tá dirigindo com os filhos, Jasmine e Glover, para a casa do pai dela. E já dá para sentir aquele clima meio esquisito, porque não é uma viagem divertida, é uma obrigação pesada. O pai dela morreu e ela precisa resolver tudo o que ficou para trás. E você percebe que ela tem uma relação complicada com ele, porque não parece que ela tá voltando para uma casa que nunca foi realmente lar. É mais como se estivesse indo para uma casa que nunca foi realmente lar. Quando eles chegam lá, a casa parece uma fortaleza moderna, cheia de vidro, portas reforçadas, sensores, câmeras, tudo automatizado. Só que mesmo com toda essa tecnologia, a vibe é estranha. É aquela mansão isolada, silenciosa, grande demais, parece bonita, mas também meio ameaçadora. A Shawn tenta manter uma energia leve para os filhos, tipo, gente, é só para um dia, mas dá para ver que ela mesma quer sair dali o mais rápido possível. Eles começam a explorar a casa, olhar as coisas do avô, ver os sistemas de segurança que ele instalou, que são literalmente de nível bancário. E tenta organizar um pouco a bagunça. Até aí, tudo normal. Mas o filme já vai jogando pequenas pistas de que tem alguma coisa errada. Tipo uma porta que não abre, um cofre escondido no escritório e, principalmente, aquela sensação de que tem alguém olhando. E tem mesmo. Enquanto a família tá pela casa, os bandidos já estão ali, só esperando o momento certo. Eles aparecem do nada, tipo sombras dentro do lugar, e começam a observar tudo, silenciosamente. Eles sabem quem a Shawn é, sabem quem são os filhos, e sabem exatamente o que querem, o dinheiro que está trancado no cofre do pai dela. E esse detalhe muda tudo, porque os caras não estão agindo no improviso. Eles planejaram, estudaram e se prepararam. Quando a Shawn sai um pouco da casa, tipo para atender a um telefonema ou checar algo lá fora, é aí que a coisa explode. Ela percebe uma pista estranha. Acho que um telefone jogado no chão, ou um som que não devia estar ali. E quando volta correndo para casa, a porta principal, que era toda automática, trava na cara dela. E aí vem aquele pânico. Os filhos ficaram lá dentro. E alguém trancou eles. É o tipo de cena que dá um choque. A Shawn tenta abrir a porta, tenta chamar as crianças, apertar os comandos da segurança. Nada funciona. Ela percebe ali muito rápido que alguém invadiu a casa e que agora ela está do lado de fora, enquanto os filhos ficaram presos com criminosos. Os bandidos aparecem, 4 homens, cada um com um jeito diferente. Tem o líder, Ed, que é frio, calculado, manipulador. Tem o tipo agressivo, o tipo nervoso e o tipo silencioso, aquele que você olha e pensa, esse é perigoso demais para falar pouco. Eles não querem machucar as crianças, pelo menos não a princípio, mas deixam claro que, se necessário, vão fazer o que tiver que ser feito. E a Shawn entra imediatamente no modo mãe leoa.
Ela não grita, não entra em desespero total. Ela fica tensa, respira rápido, mas pensa. Ela tenta negociar, tenta ver se eles querem algo específico, tenta entender o plano deles. Os caras tentam intimidar, tentam empurrar ela para longe, mas ela não sai dali. Ela fica escondida entre as árvores, nos cantos da casa, analisando tudo. É aquele instinto de sobrevivência ativando. A partir desse momento, o filme vira uma batalha silenciosa. Eles lá dentro, confiando na tecnologia da casa, ela lá fora, sem nada, além da própria coragem. Ela tenta encontrar brechas, uma janela destravada, um sensor mal posicionado, um fio exposto, qualquer coisa que dê uma abertura. E ela começa a testar os limites da casa, como se estivesse estudando uma jaula onde os filhos estão presos. E o mais incrível é que ela não hesita. Na primeira oportunidade que ela encontra, ela parte para ação. Nem pensa duas vezes. Não é heroísmo, é desespero puro transformado em força. Ela sabe que se esperar, algo ruim vai acontecer com os filhos. E isso é o que dispara todo o resto da história. Uma mulher comum, sem armas, sem treinamento, enfrentando homens preparados, porque o amor dela é maior do que o risco. A partir daí, cada movimento vira uma disputa, cada barulho vira ameaça, cada minuto conta. Os vilões são perigosos, mas a Shawn é imprevisível. E é justamente essa mistura que faz tudo explodir na parte seguinte. Depois do choque inicial, a Shawn percebe rapidinho que não adianta só ficar esperando os bandidos cometerem um erro. Ela mesma tem que provocar esse erro. É um daqueles momentos em que a pessoa está com medo, mas o medo vira gasolina. Ela fica ali rondando a casa, calculando tudo, tentando entender o ponto fraco daquele sistema de segurança absurdo que o pai dela montou. E a cada minuto que passa, os bandidos vão ficando mais irritados, porque eles também não esperavam que a mãe do lado de fora fosse causar tanto problema. Dentro da casa, o clima entre os criminosos começa a ficar tenso. O Ed, que é o líder, tenta manter aquele ar de controle, tipo, tá tudo comandado, mas já dá pra ver que ele tá começando a ficar impaciente. E impaciência em vilão nunca é bom. As crianças estão presas num quarto e dá pra ver que eles estão morrendo de medo, mas mesmo assim tentam ajudar do jeito deles. Principalmente a Jasmine, que presta atenção em tudo que os bandidos fazem. Do lado de fora, a Shawn encontra sua primeira brecha, um ponto do sistema de segurança com o fio exposto. Não é muita coisa, mas ela sabe que pode usar aquilo para cortar energia ou bagunçar algum sensor. Ela tenta mexer, mas um dos bandidos sai da casa para verificar o perímetro. E aí fica naquele clima de gato e rato, mas um gato armado contra uma mãe determinada que não tem nada além da coragem. Ela se esconde entre as árvores, rochas, carros, e no momento certo, ela parte para ação. E aí é que os bandidos descobrem que subestimaram a pessoa errada. A Shawn ataca com força, com precisão, como alguém que sabe que não tem segunda chance. E mesmo sem ser lutadora, ela usa o ambiente, o susto, a raiva e consegue derrubar o primeiro deles. Não mata, não vira heroína de filme de ação, mas neutraliza, o suficiente para pegar alguma vantagem. Imagina que você está planejando um fim de semana tranquilo, daquele jeito simples. Levar os filhos para uma casa isolada no interior, resolver umas coisas de família, respirar um ar diferente e voltar para a rotina. Nada muito elaborado. Só que, do nada, tudo vira de cabeça para baixo e você se encontra no meio de uma situação tão absurda que nem parece real. É mais ou menos assim que começa a história de Invasão. E o legal é que o filme não perde tempo. Já joga você direto na tensão, sem avolar, sem ficar filosofando, sem historinha longa demais. Ele já abre a porta, puxa você pelo braço e fala, vem ver o caos. A protagonista é a Shawn, interpretada pela Gabrielle Union, que aqui tá no modo mãe leoa nível máximo. Ela é daquelas mulheres que você olha e já vê uma força absurda, mesmo quando ela tá só tentando manter a calma. A história começa com ela indo até a antiga casa do pai, que acabou de morrer. E aí tem aquele clima meio desconfortável, sabe? Casa afastada, um monte de coisas para resolver, lembranças, documentos. Mas ela não vai sozinha. Leva os 2 filhos. É aquele tipo de passeio que parece chato, mas tranquilo. Só parece. O que ninguém imagina é que a casa está sendo observada. Já tem gente lá dentro, bandidos. 4 caras que estão planejando algo bem específico. Eles querem abrir um cofre que está escondido lá e pegar o dinheiro que o pai dela guardava.
Eles são organizados, frios, preparados, e na cabeça deles seria o crime perfeito. A casa é cheia de tecnologia, câmeras, sensores, travas automáticas, segurança que parece de banco. Do lado de dentro é tipo uma fortaleza. E, por ironia, isso vira o maior problema da Shawn. Quando eles percebem que ela chegou com as crianças, o plano muda. Eles sequestram os filhos dentro da casa e deixam ela do lado de fora. A mãe fica presa lá fora, sem acesso, sem ferramentas, sem nada. Só que os caras cometem o maior erro possível. Subestimam uma mãe desesperada. Eles acham que ela vai se assustar, fugir, ligar para a polícia e esperar. Mas a Shawn não é esse tipo de pessoa. Ela entra no modo sobrevivência, modo eu faço o que for preciso. E o filme inteiro vira uma corrida contra o tempo, com ela tentando entrar na casa enquanto os bandidos tentam manter o controle lá dentro. Não é os bandidos estão tentando entrar. É a mãe que está do lado de fora tentando invadir para salvar os filhos. E ela usa tudo: estratégia, instinto, coragem e até aquele improviso nervoso que só aparece quando a pessoa está no limite. O filme mostra bem a diferença entre alguém motivado pelo crime e alguém motivado pelo amor. Os bandidos podem estar armados, podem ser mais fortes fisicamente, mas eles não têm a mesma intensidade que ela. Eles querem dinheiro. Ela quer os filhos vivos. E enquanto tudo isso acontece, o filme não perde tempo. É ação atrás de ação, perseguição, emboscada, susto, troca de golpes, ameaças, janelas quebrando, luz apagando, gritos abafados, tudo naquele ritmo que te prende, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? A cada minuto a situação muda de lado. Uma hora os bandidos acham que estão no controle, outra hora ela vira o jogo, outra hora tudo parece perdido, e assim vai. Uma das coisas mais legais é que a Shawn não é mostrada como uma super-heroína. Ela é uma mulher comum, mas determinada. Ela sente medo, ela treme, ela erra, mas ela continua. E isso deixa tudo mais real, mais próximo, mais tenso. Você se pega torcendo por ela com força, porque dá pra sentir que qualquer descuido pode custar caro. Já os vilões são aquele tipo de criminoso que não hesita. São frios, calculistas e não estão nem aí pro sofrimento das crianças. Isso só aumenta a urgência. A história começa de um jeito bem calmo, quase enganando a gente. A Shawn tá dirigindo com os filhos, Jasmine e Glover, para a casa do pai dela. E já dá para sentir aquele clima meio esquisito, porque não é uma viagem divertida, é uma obrigação pesada. O pai dela morreu e ela precisa resolver tudo o que ficou para trás. E você percebe que ela tem uma relação complicada com ele, porque não parece que ela tá voltando para uma casa que nunca foi realmente lar. É mais como se estivesse indo para uma casa que nunca foi realmente lar. Quando eles chegam lá, a casa parece uma fortaleza moderna, cheia de vidro, portas reforçadas, sensores, câmeras, tudo automatizado. Só que mesmo com toda essa tecnologia, a vibe é estranha. É aquela mansão isolada, silenciosa, grande demais, parece bonita, mas também meio ameaçadora. A Shawn tenta manter uma energia leve para os filhos, tipo, gente, é só para um dia. Mas dá pra ver que ela mesma quer sair dali o mais rápido possível. Eles começam a explorar a casa, olhar as coisas do avô, ver os sistemas de segurança que ele instalou, que são literalmente de nível bancário. E tenta organizar um pouco a bagunça. Até aí, tudo normal. Mas o filme já vai jogando pequenas pistas de que tem alguma coisa errada. Tipo uma porta que não abre, um cofre escondido no escritório e, principalmente, aquela sensação de que tem alguém olhando. E tem mesmo. Enquanto a família está pela casa, os bandidos já estão ali, só esperando o momento certo. Eles aparecem do nada, tipo sombras dentro do lugar, e começam a observar tudo, silenciosamente. Eles sabem quem a Shawn é, sabem quem são os filhos, e sabem exatamente o que querem: o dinheiro que está trancado no cofre do pai dela. E esse detalhe muda tudo, porque os caras não estão agindo no improviso. Eles planejaram, estudaram e se prepararam. Quando a Shawn sai um pouco da casa, tipo para atender a um telefonema ou checar algo lá fora, é aí que a coisa explode. Ela percebe uma pista estranha. Acho que um telefone jogado no chão, ou um som que não devia estar ali. E quando volta correndo para casa, a porta principal, que era toda automática, trava na cara dela. E aí vem aquele pânico. Os filhos ficaram lá dentro. E alguém trancou eles. É o tipo de cena que dá um choque.
A Shaw tenta abrir a porta, tenta chamar as crianças, apertar os comandos da segurança. Nada funciona. Ela percebe ali muito rápido que alguém invadiu a casa e que agora ela está do lado de fora, enquanto os filhos ficaram presos com criminosos. Os bandidos aparecem, 4 homens, cada um com um jeito diferente. Tem o líder, Ed, que é frio, calculado, manipulador. Tem o tipo agressivo, o tipo nervoso e o tipo silencioso, aquele que você olha e pensa, esse é perigoso demais para falar pouco. Eles não querem machucar as crianças, pelo menos não a princípio, mas deixam claro que, se necessário, vão fazer o que tiver que ser feito. E a Shawn entra imediatamente no modo mãe-leoa. Ela não grita, não entra em desespero total. Ela fica tensa, respira rápido, mas pensa. Ela tenta negociar, tenta ver se eles querem algo específico, tenta entender o plano deles. Os caras tentam intimidar, tentam empurrar ela para longe, mas ela não sai dali. Ela fica escondida entre as árvores, nos cantos da casa, analisando tudo. É aquele instinto de sobrevivência ativando. A partir desse momento, o filme vira uma batalha silenciosa. Eles lá dentro, confiando na tecnologia da casa, ela lá fora, sem nada, além da própria coragem. Ela tenta encontrar brechas, uma janela destravada, um sensor mal posicionado, um fio exposto, qualquer coisa que dê uma abertura. E ela começa a testar os limites da casa, como se estivesse estudando uma jaula onde os filhos estão presos. E o mais incrível é que ela não hesita. Na primeira oportunidade que ela encontra, ela parte para ação. Nem pensa 2 vezes. Não é heroísmo, é desespero puro transformado em força. Ela sabe que se esperar, algo ruim vai acontecer com os filhos. E isso é o que dispara todo o resto da história. Uma mulher comum, sem armas, sem treinamento, enfrentando homens preparados, porque o amor dela é maior do que o risco. A partir daí, cada movimento vira uma disputa, cada barulho vira ameaça, cada minuto conta. Os vilões são perigosos, mas a Shawn é imprevisível. E é justamente essa mistura que faz tudo explodir na parte seguinte. Depois do choque inicial, a Shawn percebe rapidinho que não adianta só ficar esperando os bandidos cometerem um erro. Ela mesma tem que provocar esse erro. É um daqueles momentos em que a pessoa está com medo, mas o medo vira gasolina. Ela fica ali rondando a casa, calculando tudo, tentando entender o ponto fraco daquele sistema de segurança absurdo que o pai dela montou. E a cada minuto que passa, os bandidos vão ficando mais irritados, porque eles também não esperavam que a mãe do lado de fora fosse causar tanto problema. Dentro da casa, o clima entre os criminosos começa a ficar tenso. O Ed, que é o líder, tenta manter aquele ar de controle, tipo, tá tudo comandado, mas já dá pra ver que ele tá começando a ficar impaciente. E impaciência em vilão nunca é bom. As crianças estão presas num quarto e dá pra ver que eles estão morrendo de medo, mas mesmo assim tentam ajudar do jeito deles. Principalmente a Jasmine, que presta atenção em tudo que os bandidos fazem. Do lado de fora, a Shawn encontra sua primeira brecha, um ponto do sistema de segurança com o fio exposto. Não é muita coisa, mas ela sabe que pode usar aquilo para cortar energia ou bagunçar algum sensor. Ela tenta mexer, mas um dos bandidos sai da casa para verificar o perímetro. E aí fica naquele clima de gato e rato, mas um gato armado contra uma mãe determinada que não tem nada além da coragem. Ela se esconde entre as árvores, rochas, carros, e no momento certo, ela parte para ação. E aí é que os bandidos descobrem que subestimaram a pessoa errada. A Shawn ataca com força, com precisão, como alguém que sabe que não tem segunda chance. E mesmo sem ser lutadora, ela usa o ambiente, o susto, a raiva e consegue derrubar o primeiro deles. Não mata, não vira heroína de filme de ação, mas neutraliza, o suficiente para pegar alguma vantagem. Imagina que você está planejando um fim de semana tranquilo, daquele jeito simples. Levar os filhos para uma casa isolada no interior, resolver umas coisas de família, respirar um ar diferente e voltar para a rotina. Nada muito elaborado. Só que, do nada, tudo vira de cabeça para baixo e você se encontra no meio de uma situação tão absurda que nem parece real. É mais ou menos assim que começa a história de Invasão. E o legal é que o filme não perde tempo. Já joga você direto na tensão, sem avolar, sem ficar filosofando, sem historinha longa demais. Ele já abre a porta, puxa você pelo braço e fala, vem ver o caos.
A protagonista é a Shawn, interpretada pela Gabrielle Union, que aqui tá no modo mãe leoa nível máximo. Ela é daquelas mulheres que você olha e já vê uma força absurda, mesmo quando ela tá só tentando manter a calma. A história começa com ela indo até a antiga casa do pai, que acabou de morrer. E aí tem aquele clima meio desconfortável, sabe? Casa afastada, um monte de coisas para resolver, lembranças, documentos. Mas ela não vai sozinha. Leva os 2 filhos. É aquele tipo de passeio que parece chato, mas tranquilo. Só parece. O que ninguém imagina é que a casa está sendo observada. Já tem gente lá dentro, bandidos. 4 caras que estão planejando algo bem específico. Eles querem abrir um cofre que está escondido lá e pegar o dinheiro que o pai dela guardava. Eles são organizados, frios, preparados, e na cabeça deles seria o crime perfeito. A casa é cheia de tecnologia, câmeras, sensores, travas automáticas, segurança que parece de banco. Do lado de dentro é tipo uma fortaleza. E, por ironia, isso vira o maior problema da Shawn. Quando eles percebem que ela chegou com as crianças, o plano muda. Eles sequestram os filhos dentro da casa e deixam ela do lado de fora. A mãe fica presa lá fora, sem acesso, sem ferramentas, sem nada. Só que os caras cometem o maior erro possível. Subestimam uma mãe desesperada. Eles acham que ela vai se assustar, fugir, ligar para a polícia e esperar. Mas a Shawn não é esse tipo de pessoa. Ela entra no modo sobrevivência, modo eu faço o que for preciso. E o filme inteiro vira uma corrida contra o tempo, com ela tentando entrar na casa enquanto os bandidos tentam manter o controle lá dentro. Não é os bandidos estão tentando entrar. É a mãe que está do lado de fora tentando invadir para salvar os filhos. E ela usa tudo: estratégia, instinto, coragem e até aquele improviso nervoso que só aparece quando a pessoa está no limite. O filme mostra bem a diferença entre alguém motivado pelo crime e alguém motivado pelo amor. Os bandidos podem estar armados, podem ser mais fortes fisicamente, mas eles não têm a mesma intensidade que ela. Eles querem dinheiro. Ela quer os filhos vivos. E enquanto tudo isso acontece, o filme não perde tempo. É ação atrás de ação, perseguição, emboscada, susto, troca de golpes, ameaças, janelas quebrando, luz apagando, gritos abafados, tudo naquele ritmo que te prende, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? A cada minuto a situação muda de lado. Uma hora os bandidos acham que estão no controle, outra hora ela vira o jogo, outra hora tudo parece perdido, e assim vai. Uma das coisas mais legais é que a Shawn não é mostrada como uma super-heroína. Ela é uma mulher comum, mas determinada. Ela sente medo, ela treme, ela erra, mas ela continua. E isso deixa tudo mais real, mais próximo, mais tenso. Você se pega torcendo por ela com força, porque dá pra sentir que qualquer descuido pode custar caro. Já os vilões são aquele tipo de criminoso que não hesita. São frios, calculistas e não estão nem aí pro sofrimento das crianças. Isso só aumenta a urgência. A história começa de um jeito bem calmo, quase enganando a gente. A Shawn tá dirigindo com os filhos, Jasmine e Glover, pra casa do pai dela. E já dá pra sentir aquele clima meio esquisito, porque não é uma viagem divertida, é uma obrigação pesada. O pai dela morreu e ela precisa resolver tudo o que ficou pra trás. E você percebe que ela tem uma relação complicada com ele, porque não parece que ela tá voltando pra uma casa que nunca foi realmente lar. É mais como se estivesse indo pra uma casa que nunca foi realmente lar. Quando eles chegam lá, a casa parece uma fortaleza moderna, cheia de vidro, portas reforçadas, sensores, câmeras, tudo automatizado. Só que mesmo com toda essa tecnologia, a vibe é estranha. É aquela mansão isolada, silenciosa, grande demais, parece bonita, mas também meio ameaçadora. A Shawn tenta manter uma energia leve para os filhos, tipo, gente, é só para um dia. Mas dá pra ver que ela mesma quer sair dali o mais rápido possível. Eles começam a explorar a casa, olhar as coisas do avô, ver os sistemas de segurança que ele instalou, que são literalmente de nível bancário. E tenta organizar um pouco a bagunça. Até aí, tudo normal. Mas o filme já vai jogando pequenas pistas de que tem alguma coisa errada. Tipo uma porta que não abre, um cofre escondido no escritório e, principalmente, aquela sensação de que tem alguém olhando. E tem mesmo. Enquanto a família está pela casa, os bandidos já estão ali, só esperando o momento certo. Eles aparecem do nada, tipo sombras dentro do lugar, e começam a observar tudo, silenciosamente. Eles sabem quem a Shawn é,
sabem quem são os filhos e sabem exatamente o que querem: o dinheiro que está trancado no cofre do pai dela. E esse detalhe muda tudo, porque os caras não estão agindo no improviso. Eles planejaram, estudaram e se prepararam. Quando a Shawn sai um pouco da casa, tipo para atender a um telefonema ou checar algo lá fora, é aí que a coisa explode. Ela percebe uma pista estranha. Acho que um telefone jogado no chão, ou um som que não devia estar ali. E quando volta correndo para casa, a porta principal, que era toda automática, trava na cara dela. E aí vem aquele pânico. Os filhos ficaram lá dentro. E alguém trancou eles. É o tipo de cena que dá um choque. A Shawn tenta abrir a porta, tenta chamar as crianças, apertar os comandos da segurança. Nada funciona. Ela percebe ali muito rápido que alguém invadiu a casa e que agora ela está do lado de fora, enquanto os filhos ficaram presos com criminosos. Os bandidos aparecem, 4 homens, cada um com um jeito diferente. Tem o líder, Ed, que é frio, calculado, manipulador. Tem o tipo agressivo, o tipo nervoso e o tipo silencioso, aquele que você olha e pensa: esse é perigoso demais para falar pouco. Eles não querem machucar as crianças, pelo menos não a princípio, mas deixam claro que, se necessário, vão fazer o que tiver que ser feito. E a Shawn entra imediatamente no modo mãe-leoa. Ela não grita, não entra em desespero total. Ela fica tensa, respira rápido, mas pensa. Ela tenta negociar, tenta ver se eles querem algo específico, tenta entender o plano deles. Os caras tentam intimidar, tentam empurrar ela para longe, mas ela não sai dali. Ela fica escondida entre as árvores, nos cantos da casa, analisando tudo. É aquele instinto de sobrevivência ativando. A partir desse momento, o filme vira uma batalha silenciosa. Eles lá dentro, confiando na tecnologia da casa, ela lá fora, sem nada, além da própria coragem. Ela tenta encontrar brechas, uma janela destravada, um sensor mal posicionado, um fio exposto, qualquer coisa que dê uma abertura. E ela começa a testar os limites da casa, como se estivesse estudando uma jaula onde os filhos estão presos. E o mais incrível é que ela não hesita. Na primeira oportunidade que ela encontra, ela parte para ação. Nem pensa 2 vezes. Não é heroísmo, é desespero puro transformado em força. Ela sabe que se esperar, algo ruim vai acontecer com os filhos. E isso é o que dispara todo o resto da história. Uma mulher comum, sem armas, sem treinamento, enfrentando homens preparados, porque o amor dela é maior do que o risco. A partir daí, cada movimento vira uma disputa, cada barulho vira ameaça, cada minuto conta. Os vilões são perigosos, mas a Shawn é imprevisível. E é justamente essa mistura que faz tudo explodir na parte seguinte. Depois do choque inicial, a Shawn percebe rapidinho que não adianta só ficar esperando os bandidos cometerem um erro. Ela mesma tem que provocar esse erro. É um daqueles momentos em que a pessoa está com medo, mas o medo vira gasolina. Ela fica ali rondando a casa, calculando tudo, tentando entender o ponto fraco daquele sistema de segurança absurdo que o pai dela montou. E a cada minuto que passa, os bandidos vão ficando mais irritados, porque eles também não esperavam que a mãe do lado de fora fosse causar tanto problema. Dentro da casa, o clima entre os criminosos começa a ficar tenso. O Ed, que é o líder, tenta manter aquele ar de controle, tipo, tá tudo comandado, mas já dá pra ver que ele tá começando a ficar impaciente. E impaciência em vilão nunca é bom. As crianças estão presas num quarto e dá pra ver que eles estão morrendo de medo, mas mesmo assim tentam ajudar do jeito deles, principalmente a Jasmine, que presta atenção em tudo que os bandidos fazem. Do lado de fora, a Shawn encontra sua primeira brecha, um ponto do sistema de segurança com o fio exposto. Não é muita coisa, mas ela sabe que pode usar aquilo para cortar energia ou bagunçar algum sensor. Ela tenta mexer, mas um dos bandidos sai da casa para verificar o perímetro. E aí fica naquele clima de gato e rato, mas um gato armado contra uma mãe determinada que não tem nada além da coragem. Ela se esconde entre as árvores, rochas, carros, e no momento certo, ela parte para ação. E aí é que os bandidos descobrem que subestimaram a pessoa errada. A Shawn ataca com força, com precisão, como alguém que sabe que não tem segunda chance. E mesmo sem ser lutadora, ela usa o ambiente, o susto, a raiva
e consegue derrubar o primeiro deles. Não mata, não vira heroína de filme de ação, mas neutraliza, o suficiente para pegar alguma vantagem. Imagina que você está planejando um fim de semana tranquilo, daquele jeito simples. Levar os filhos para uma casa isolada no interior, resolver umas coisas de família, respirar um ar diferente e voltar para a rotina. Nada muito elaborado. Só que, do nada, tudo vira de cabeça para baixo e você se encontra no meio de uma situação tão absurda que nem parece real. É mais ou menos assim que começa a história de Invasão. E o legal é que o filme não perde tempo. Já joga você direto na tensão, sem avolar, sem ficar filosofando, sem historinha longa demais. Ele já abre a porta, puxa você pelo braço e fala: vem ver o caos. A protagonista é a Shawn, interpretada pela Gabrielle Union, que aqui tá no modo mãe leoa nível máximo. Ela é daquelas mulheres que você olha e já vê uma força absurda, mesmo quando ela tá só tentando manter a calma. A história começa com ela indo até a antiga casa do pai, que acabou de morrer. E aí tem aquele clima meio desconfortável, sabe? Casa afastada, um monte de coisas para resolver, lembranças, documentos. Mas ela não vai sozinha. Leva os 2 filhos. É aquele tipo de passeio que parece chato, mas tranquilo. Só parece. O que ninguém imagina é que a casa está sendo observada. Já tem gente lá dentro, bandidos. 4 caras que estão planejando algo bem específico. Eles querem abrir um cofre que está escondido lá e pegar o dinheiro que o pai dela guardava. Eles são organizados, frios, preparados, e na cabeça deles seria o crime perfeito. A casa é cheia de tecnologia, câmeras, sensores, travas automáticas, segurança que parece de banco. Do lado de dentro é tipo uma fortaleza. E, por ironia, isso vira o maior problema da Shawn. Quando eles percebem que ela chegou com as crianças, o plano muda. Eles sequestram os filhos dentro da casa e deixam ela do lado de fora. A mãe fica presa lá fora, sem acesso, sem ferramentas, sem nada. Só que os caras cometem o maior erro possível. Subestimam uma mãe desesperada. Eles acham que ela vai se assustar, fugir, ligar para a polícia e esperar. Mas a Shawn não é esse tipo de pessoa. Ela entra no modo sobrevivência, modo eu faço o que for preciso. E o filme inteiro vira uma corrida contra o tempo, com ela tentando entrar na casa enquanto os bandidos tentam manter o controle lá dentro. Não é, os bandidos estão tentando entrar. É a mãe que está do lado de fora tentando invadir para salvar os filhos. E ela usa tudo, estratégia, instinto, coragem e até aquele improviso nervoso que só aparece quando a pessoa está no limite. O filme mostra bem a diferença entre alguém motivado pelo crime e alguém motivado pelo amor. Os bandidos podem estar armados, podem ser mais fortes fisicamente, mas eles não têm a mesma intensidade que ela. Eles querem dinheiro. Ela quer os filhos vivos. E enquanto tudo isso acontece, o filme não perde tempo. É ação atrás de ação, perseguição, emboscada, susto, troca de golpes, ameaças, janelas quebrando, luz apagando, gritos abafados, tudo naquele ritmo que te prende, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? A cada minuto a situação muda de lado. Uma hora os bandidos acham que estão no controle, outra hora ela vira o jogo, outra hora tudo parece perdido, e assim vai. Uma das coisas mais legais é que a Shawn não é mostrada como uma super-heroína. Ela é uma mulher comum, mas determinada. Ela sente medo, ela treme, ela erra, mas ela continua. E isso deixa tudo mais real, mais próximo, mais tenso. Você se pega torcendo por ela com força, porque dá pra sentir que qualquer descuido pode custar caro. Já os vilões são aquele tipo de criminoso que não hesita. São frios, calculistas e não estão nem aí pro sofrimento das crianças. Isso só aumenta a urgência. A história começa de um jeito bem calmo, quase enganando a gente. A Shawn tá dirigindo com os filhos, Jasmine e Glover, pra casa do pai dela. E já dá pra sentir aquele clima meio esquisito, porque não é uma viagem divertida, é uma obrigação pesada. O pai dela morreu e ela precisa resolver tudo o que ficou pra trás. E você percebe que ela tem uma relação complicada com ele, porque não parece que ela tá voltando pra uma casa que nunca foi realmente lar. É mais como se estivesse indo para uma casa que nunca foi realmente lar. Quando eles chegam lá, a casa parece uma fortaleza moderna, cheia de vidro, portas reforçadas, sensores, câmeras, tudo automatizado. Só que mesmo com toda essa tecnologia, a vibe é estranha. É aquela mansão isolada, silenciosa, grande demais, parece bonita, mas também meio ameaçadora.
A Shawn tenta manter uma energia leve para os filhos, tipo, gente, é só para um dia. Mas dá para ver que ela mesma quer sair dali o mais rápido possível. Eles começam a explorar a casa, olhar as coisas do avô, ver os sistemas de segurança que ele instalou, que são literalmente de nível bancário. E tenta organizar um pouco a bagunça. Até aí, tudo normal. Mas o filme já vai jogando pequenas pistas de que tem alguma coisa errada. Tipo uma porta que não abre, um cofre escondido no escritório e, principalmente, aquela sensação de que tem alguém olhando. E tem mesmo. Enquanto a família está pela casa, os bandidos já estão ali, só esperando o momento certo. Eles aparecem do nada, tipo sombras dentro do lugar, e começam a observar tudo, silenciosamente. Eles sabem quem a Shawn é, sabem quem são os filhos e sabem exatamente o que querem: o dinheiro que está trancado no cofre do pai dela. E esse detalhe muda tudo, porque os caras não estão agindo no improviso. Eles planejaram, estudaram e se prepararam. Quando a Shawn sai um pouco da casa, tipo para atender a um telefonema ou checar algo lá fora, é aí que a coisa explode. Ela percebe uma pista estranha. Acho que um telefone jogado no chão, ou um som que não devia estar ali. E quando volta correndo para casa, a porta principal, que era toda automática, trava na cara dela. E aí vem aquele pânico. Os filhos ficaram lá dentro. E alguém trancou eles. É o tipo de cena que dá um choque. A Shawn tenta abrir a porta, tenta chamar as crianças, apertar os comandos da segurança. Nada funciona. Ela percebe ali muito rápido que alguém invadiu a casa e que agora ela está do lado de fora, enquanto os filhos ficaram presos com criminosos. Os bandidos aparecem, 4 homens, cada um com um jeito diferente. Tem o líder, Ed, que é frio, calculado, manipulador. Tem o tipo agressivo, o tipo nervoso e o tipo silencioso, aquele que você olha e pensa, esse é perigoso demais para falar pouco. Eles não querem machucar as crianças, pelo menos não a princípio, mas deixam claro que, se necessário, vão fazer o que tiver que ser feito. E a Shawn entra imediatamente no modo mãe leoa. Ela não grita, não entra em desespero total. Ela fica tensa, respira rápido, mas pensa. Ela tenta negociar, tenta ver se eles querem algo específico, tenta entender o plano deles. Os caras tentam intimidar, tentam empurrar ela para longe, mas ela não sai dali. Ela fica escondida entre as árvores, nos cantos da casa, analisando tudo. É aquele instinto de sobrevivência ativando. A partir desse momento, o filme vira uma batalha silenciosa. Eles lá dentro, confiando na tecnologia da casa, ela lá fora, sem nada, além da própria coragem. Ela tenta encontrar brechas, uma janela destravada, um sensor mal posicionado, um fio exposto, qualquer coisa que dê uma abertura. E ela começa a testar os limites da casa, como se estivesse estudando uma jaula onde os filhos estão presos. E o mais incrível é que ela não hesita. Na primeira oportunidade que ela encontra, ela parte para ação. Nem pensa 2 vezes. Não é heroísmo, é desespero puro transformado em força. Ela sabe que se esperar, algo ruim vai acontecer com os filhos. E isso é o que dispara todo o resto da história. Uma mulher comum, sem armas, sem treinamento, enfrentando homens preparados, porque o amor dela é maior do que o risco. A partir daí, cada movimento vira uma disputa, cada barulho vira ameaça, cada minuto conta. Os vilões são perigosos, mas a Shawn é imprevisível. E é justamente essa mistura que faz tudo explodir na parte seguinte. Depois do choque inicial, a Shawn percebe rapidinho que não adianta só ficar esperando os bandidos cometerem um erro. Ela mesma tem que provocar esse erro. É um daqueles momentos em que a pessoa está com medo, mas o medo vira gasolina. Ela fica ali rondando a casa, calculando tudo, tentando entender o ponto fraco daquele sistema de segurança absurdo que o pai dela montou. E a cada minuto que passa, os bandidos vão ficando mais irritados, porque eles também não esperavam que a mãe do lado de fora fosse causar tanto problema. Dentro da casa, o clima entre os criminosos começa a ficar tenso. O Ed, que é o líder, tenta manter aquele ar de controle, tipo, tá tudo comandado, mas já dá pra ver que ele tá começando a ficar impaciente. E impaciência em vilão nunca é bom. As crianças estão presas num quarto e dá pra ver que eles estão morrendo de medo, mas mesmo assim tentam ajudar do jeito deles.
principalmente a de Yasmin, que presta atenção em tudo que os bandidos fazem. Do lado de fora, a Shawn encontra sua primeira brecha, um ponto do sistema de segurança com o fio exposto. Não é muita coisa, mas ela sabe que pode usar aquilo para cortar energia ou bagunçar algum sensor. Ela tenta mexer, mas um dos bandidos sai da casa para verificar o perímetro. E aí fica naquele clima de gato e rato, mas um gato armado contra uma mãe determinada que não tem nada além da coragem. Ela se esconde entre as árvores, rochas, carros, e no momento certo, ela parte para ação. E aí é que os bandidos descobrem que subestimaram a pessoa errada. A Shawn ataca com força, com precisão, como alguém que sabe que não tem segunda chance. E mesmo sem ser lutadora, ela usa o ambiente, o susto, a raiva e consegue derrubar o primeiro deles. Não mata, não vira heroína de filme de ação, mas neutraliza, o suficiente para pegar alguma vantagem. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.